Capítulo 16. Marcos Tito andava inquieto. Não entendia por que a imagem de Alana, de repente, surgia em seus pensamentos como um fantasma insistente, a segui-lo por todos os lados. Por mais que invocasse os argumentos da razão, ouvia o nome dela como um sopro quente sussurrado em seus ouvidos. Tudo obra de forma-pensamento colada a ele, que agia sem discernimento nem vontade, apenas obedecendo às ordens para as quais fora programada. Pensou em sair e se divertir, mas aquela maldita aldeia era muito primitiva para atender aos gostos sofisticados de um general de sua estirpe. Nada de tabernas, nem de cortesãs instruídas na arte do sexo. Apenas algumas mulheres bretãs, a quem faltavam polidez e elegância. Possuía em casa uma serva, que lhe atendia os caprichos quando solicitada. Contudo, já se encontrava farto da moça. Sem contar que percebia nitidamente que ela se deixava usar por medo ou interesse, mas não escondia a repulsa que sentia cada vez que ele a tocava. Talvez devesse voltar a Roma por uns tempos. Tinha certeza de que o governador Caio Suetônio não se oporia, e caso isso acontecesse, apelaria diretamente a Nero, que na certa autorizaria uma licença. Rapidamente tomou uma decisão. Iria agora mesmo falar com o governador e na manhã seguinte deixaria a Britânia. Assim que abriu a porta, levou um susto e estacou, abismado, sentindo o coração acelerar, ao mesmo tempo que toda a área da sexualidade ardia de desejo, estimulada mais e mais pela forma energética que o acompanhava. Cheguei em má hora, general? Ele ouviu a voz suave de Alana indagar. Vai sair? O que está fazendo aqui, menina? Retrucou ele numa luta feroz entre o desejo e o dever. E onde está a sua escolta? Estou sozinha. Consegui convencer minha mãe a dispensar Tristan, e Kelvin só faz o que eu quero. Conseguiu? Minha mãe sabe que estou aqui e a presença de Tristan não é necessária. Não quero ser grosseiro, princesa, mas como percebeu, eu estava de saída. O que tem a fazer não pode ficar para depois? Gentilmente, Alana o empurrou de volta para o interior da casa, aproximando seu corpo do dele, à medida que ele recuava para dentro. O que você quer, Alana? Ele tentou resistir, embora com a vontade bastante enfraquecida. Quero saber por que me evita tanto, revelou ela, umedecendo os lábios de forma sensual. Você é só uma menina. Sou bem mais do que uma menina. Ou será que não lhe agrado? Ele ia protestar, mas não teve tempo nem coragem. Com agilidade e volúpia, Alana deixou cair a túnica, exibindo seu corpo perfeito, alvo e puro. Potencializada pela atuação da forma colada a ele, a concupiscência do general se converteu em chamas, queimando seu corpo com o desejo incontrolável de ter Alana em seus braços. Totalmente dominado não só pelas forças ocultas do invisível, como também por sua própria lascívia, Marcos desprezou o alerta da razão e puxou a moça para si, beijando-a com ardor e paixão. Erguendo-a no colo, ele levou-a para o quarto, amando-a com furor animal. Do lado de fora, os espíritos bateram palmas.
haviam sido proibidos por Kelvin de adentrar o recinto onde os amantes se deitariam, mas sentiam as fortes vibrações que irradiavam em todas as direções, permitindo sua fácil absorção. "Conseguimos!" exclamou Lorna, toda orgulhosa. "Podemos ir agora", acrescentou Brian. "A mocinha que colocamos lá, alimentada pelos desejos do general, pode cuidar de tudo sozinha." Como Kelvin previra, Alanna pouco retivera do que acontecera no submundo astral. Lembrava-se de Marlon e de Shayla, de um lugar horrendo, de correntes, de sombras aterrorizantes e indistinguíveis. Inconscientemente intuía a movimentação invisível e assentia as orientações de Kelvin com muita facilidade. Conhecedora dos meandros da estratégia, agia conforme o esperado e o necessário. Ela estava muito consciente de que executava um ardil cuidadosamente preparado pelo druida e pelas forças ocultas da treva. Fora até ali convencida de que representaria um papel importante na trama da revolução. Contudo, depois de consumada a artimanha, sentia que havia algo mais. Terminado, permanecia ainda abraçada ao romano, o que era inapropriado e mesmo desnecessário. Pensou que apenas cumpriria uma obrigação, sem sentir nenhum prazer, mas o que aconteceu foi inesperado. O Marcus Tito, amante, era um homem totalmente diferente do Marcus Tito, general. Ele, por sua vez, esquecera-se por completo que chegara a considerar retornar a Roma. Nem parecia que minutos antes havia se decidido a partir. O envolvimento era tão forte que ele se esqueceu até do alerta da lógica, entregando-se totalmente aos ardores da paixão. "Gosto de você, Alanna", confessou de repente, tentando entender e organizar as próprias emoções. Ela não respondeu. Também se surpreendera com o que havia sentido. Apenas ficou ali, fitando o teto de pedras pintadas de branco, tentando não pensar nas consequências do que havia feito e do que ainda pretendia fazer. Depois de algum tempo, suspirou e, contendo o ímpeto de abraçá-lo novamente, anunciou: "Está tarde, tenho que ir." "Por quê?" "Duvido que sua mãe se importe de você estar comigo." "Não se importa, mas estou sozinha e as estradas podem ser perigosas à noite." Ele riu e, ao contrário dela, deu vazão ao impulso e a abraçou vivamente. "Você é uma criança atrevida e corajosa", falou, beijando-a várias vezes no rosto. "Tem a minha admiração, pequena." "Não sou criança", objetou ela com cara de amuada. "Crianças não fazem o que eu acabei de fazer." "Tem razão. Quem foi que lhe ensinou as artes? Marlon, talvez?" "Não quero falar sobre isso", tornou a acabrunhada. "Não importa. Marlon está morto e deixou você para mim." "Não seja arrogante", rebateu ela, sentindo uma pontada de irritação. "Marlon nunca foi meu dono, e eu não pertenço ou jamais pertencerei a ninguém." "Não precisa ficar aborrecida, princesa, e não estrague esse momento com a sua rebeldia. Pense que somos pessoas distintas, vivendo vidas distintas, com objetivos distintos. Só o que compartilhamos é o prazer. Afinal, não foi por isso que veio?"
Ele a estava testando. Ela sabia disso, contudo, não tinha motivos para mentir. Nunca lhe escondera que pretendia aprender a lutar. Precisava apenas tomar cuidado com os motivos de sua decisão. Você sabe por que vim, respondeu ela vagamente. Porque sua mãe quer que nos casemos, respondeu em tom zombeteiro. Você sabe que não quero me casar. Eu sei. Você quer aprender a lutar. Exatamente. Para me matar depois? Eu jamais faria uma coisa dessas, objetou, verdadeiramente indignada. Não sou nenhuma traidora. Não se esqueça de que somos inimigos, estamos em lados opostos. Não somos inimigos, minha mãe é aliada de Roma. Mas você não é sua mãe, é? Não, hesitou. Mas o que isso importa? Importa para saber de que lado esta guerreira vai estar, se do nosso ou dos rebeldes. Não sou nenhuma rebelde. Será que não? Não entendo por que tanto drama. Sou apenas uma princesa, cuja vontade é aprender a manusear uma espada. Que mal pode haver nisso? Nenhum, desde que você se alie ao exército certo. Não pretendo me aliar a exército algum. Mas os tempos são perigosos e há salteadores nas estradas. Gosto de ser livre e de cavalgar sem um soldado atrás de mim. Mas para andar sozinha, preciso aprender a me defender. Sua mãe aprova essa escolha? Será que isso não vai contra os interesses dela? As mulheres celtas não são proibidas de lutar. E os interesses de minha mãe não me dizem respeito. Tenho vontade própria. E depois, ela não precisa saber. Tenho certeza de que se você estiver comigo, ela vai suspender a vigilância de Tristan e seria livre para fazer o que quiser. Uma advertência alarmante tentou infiltrar-se nos pensamentos do general, mas ele a rejeitou drasticamente, fosse por influência dos espíritos, fosse por sua própria vontade. Suas emoções se tornaram seletivas, elegendo o desejo em lugar da prudência. Talvez eu me arrependa depois, cogitou ele, como se não estivesse falando com ninguém em particular. Mas farei o que me pede. Vou ensiná-la a manejar a espada e a erguer o escudo para atacar e se defender. Oh, Marcos, obrigada! Exultou ela, dando-lhe um enorme beijo nos lábios. Garanto que não vai se arrepender. É uma promessa que lhe faço. Não conheço os meandros do futuro, mas, haja o que houver, jamais me voltarei contra você. Nem sempre as coisas são como desejamos, Alana. Às vezes elas fogem ao nosso controle e não nos pertencem mais. As decisões tendem a seguir caminhos incertos, oscilando de acordo com a vontade de quem está no poder. Você pode definir suas escolhas, mas a vida pode tomar outro rumo e impedir que você faça o que pensa que é certo ou que gostaria de fazer. Quando nos tornamos parte de um movimento, perdemos um pouco da nossa individualidade, porque concordamos em seguir as regras da liderança, e o líder, na maior parte das vezes, age movido por interesses próprios e de acordo com suas próprias aspirações. Você pode até não concordar, mas ou aceita ou fica de fora. Esta, talvez, seja a única escolha que você poderá fazer, caso as coisas não saiam como você espera. Alana o encarou seriamente.
Reconhecia a sabedoria das palavras dele. Contudo, tinha que ter fé nas orientações de Kelvin. Ela era a princesa. Caberia a ela a liderança. E as decisões partiriam de suas escolhas. No final, tudo acabaria do jeito que ela imaginava. Ou seria possível que não?